Aquele líder, aquele pastor, aquela pessoa que se apresenta como um portador de uma mensagem evangélica ou cristã, ele tem que ter o comportamento de Jesus, ele tem que ter os valores de Jesus, ele tem que ter uma vida semelhante a Cristo. A vida dele tem que levar as pessoas para Cristo Jesus. E aqui eu vou dar alguns exemplos muito práticos a respeito disso. Jesus Cristo nunca buscou o seu enriquecimento próprio. Então, pastores que através do ministério buscam o seu enriquecimento não estão, na verdade, servindo a Cristo. Não estão, na verdade, fazendo aquilo que é certo. Pastores que gastam o dinheiro, que seria o dinheiro para a obra missionária, para apenas recursos próprios, ou apenas para se enriquecer, comprando aviões, comprando propriedades, vivendo uma vida nababesca, não reflete o pensamento de Cristo, porque Jesus Cristo em nenhum momento, ele se apresentou dessa forma. Muito pelo contrário. Jesus, ele tinha uma relação com o dinheiro que era muito cuidadosa. A relação que ele tinha com o dinheiro era para que esse recurso pudesse sustentar o ministério, e ele não exauria as economias das pessoas. E é importante que nós entendamos isso, porque afinal de contas nós vivemos numa época em que se confunde a mensagem do Evangelho com o enriquecimento. Alguns pastores inclusive pregam uma teologia da prosperidade desmedida, onde o crente que segue a Deus vai enriquecer. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O propósito do Evangelho não é nos enriquecer. Algumas pessoas, por conta até da providência, ou porque Deus também tem alguns planos em relação a elas, são pessoas ricas, de posses, que têm condições até de abençoar muito a igreja e até a obra missionária. Mas não são todos os cristãos que vão enriquecer. A promessa das Escrituras Sagradas é que nós teremos o necessário. Nós teremos aquilo que é para o nosso sustento, sustento da nossa casa, para viver com dignidade. Nós teremos o abrigo, nós teremos aquilo que é necessário para a nossa vida, e Deus promete isso. Não há nada de mal em a gente ter um pouco mais, não há nada de mal a gente enriquecer, não há nada de mal a gente poder ter uma casa, uma propriedade, algum carro, mas que isso não seja o objetivo da nossa vida. A nossa vida é muito mais do que as propriedades, a nossa vida é muito mais do que os bens materiais. Esses bens materiais são para nos servir. Hoje eles estão aqui, amanhã podem não estar. Esses bens materiais não podem ser motivo para que a gente seja escravo deles, para que a gente se endivide, para que a gente tenha os nossos recursos escorrendo pelas nossas mãos, porque a gente exagerou numa compra, exagerou numa prestação. Irmãos, o nosso objetivo não é enriquecer, o nosso objetivo é glorificar a Deus. Nosso objetivo é conhecer a Deus e andar essa vida com o Senhor. Então, pastores que têm esse modelo, que vendem essa ideia, que vendem a ideia de riquezas, não são pastores que estão andando no critério de Jesus. Ou eles estão enganados e enganando aos outros, ou claramente eles não estão enganados e estão enganando aos outros. Então nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Por exemplo, pastores que pregam uma mensagem, mas não têm uma vida cristã exemplar, também estão fora, também são pessoas que não devem entrar pelo aprisco, são pessoas reprovadas. Então, pastores que pregam o Evangelho, mas têm uma vida moral, que é uma vida moral condenável, estão fora também desse critério. Tomem cuidado. Se você tem algum tipo de desconfiança, ou algum líder, algum pastor, analise bem. Analise bem. Não vá apenas pela pregação, não vá apenas pela mensagem. Jesus Cristo, quando foi questionado a respeito da sua vida por alguns discípulos, você sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: vem e vê onde o Filho do Homem encosta a sua cabeça. Então Jesus Cristo não tinha uma demanda, que era uma demanda escondida. Ele não tinha uma agenda oculta. A sua mensagem estava totalmente em consonância com a sua vida. Aquilo que ele dizia, ele fazia. E o pastor e o líder religioso têm esta obrigação. Aquele que se presta a abençoar as vidas, aquele que se presta a pregar o Evangelho, não pode ter uma agenda oculta.
não pode ter uma vida imoral desprezível. Ele tem que, na verdade, encarnar os valores do reino de Deus na sua vida. Então Jesus é um critério. O pastor que quer viver, ajudando e abençoando as ovelhas, ele tem que passar por esse escrutínio, porque senão ele está desaprovado. Aliás, a vida pastoral, ela tem autoridade a partir não da mensagem que se prega, mas da mensagem que se vive. E isso é o que o pastor deve viver para que os demais membros também vivam. Porque isso não é um critério apenas para o pastor, é um critério para a vida cristã de uma forma geral. A nossa autoridade está na vida. A nossa autoridade está no lastro que nós temos de experiência com Deus. Não apenas no discurso. O discurso pode ser imitado. Tem várias pessoas imitando. Outro dia eu vi um sujeito que era de uma religião animista, um umbandista, dando conselhos parecendo como um pastor evangélico no rádio. A princípio eu pensei que era um pastor evangélico, e na verdade era o pai, não sei de que santo que era. E eu fiquei ali ouvindo, pensei que era um cristão. Não era, não. Era uma pessoa que estava ali com um discurso muito afinado com o discurso evangélico. Outro dia eu estava assistindo um programa na TV também, tinha uma pessoa testemunhando: olha, depois que eu passei a vir aqui nesse local, eu comecei a prosperar, a minha vida mudou e tudo mais. E quando eu fui ouvindo ainda mais, vendo aquela programação, o que eu percebi é que não se tratava de uma igreja cristã, era uma outra seita oriental. Então o discurso está muito parecido, se prega sobre prosperidade na grande parte das religiões, se prega sobre o bem-estar para todos. E o que nós podemos perceber é que o escrutínio não passa apenas pelo discurso e pela mensagem, passa pela pessoa de Jesus. Porque o cristianismo é muito além do que uma filosofia de vida. O cristianismo não é apenas uma fala para ser repetida e ser discursada. O cristianismo é um relacionamento real e vivo com Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador não está aderindo a uma religião, não está aderindo a um pensamento, a uma filosofia de vida. Está aderindo, na verdade, a um estilo de vida. Está vivendo um relacionamento com Deus. E isso é para todo sempre. Então o cristianismo tem essa diferenciação. Agora, queridos, nós podemos ver também nesse texto que Jesus é a porta que traz segurança ao conjunto das ovelhas. A figura da porta do aprisco representa a segurança e certeza da salvação, porque o próprio Jesus diz que as ovelhas conhecem o nome do pastor. As ovelhas ficam seguras com o seu pastor. E essa porta também que representa a Cristo mostra que nós estamos seguros, porque nós estamos ali unidos, e guardados pelo nosso Senhor. A salvação se apresenta plena e contínua, garantida em sua aquisição e também na sua manutenção. O que quer dizer isso? Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Quando nós acessamos a salvação através de Cristo Jesus, Ele garante que nós estaremos salvos. Ele garante que nós temos um relacionamento com Deus. Ele garante que nós estaremos a outra vida eternamente com Deus. E mais, Ele garante a manutenção também, que essa salvação a gente não vai perder jamais. Que essa salvação não é algo que vem e que vai. Que essa salvação, ela não ocorre por acaso. No momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Ele é totalmente competente para nos dar a salvação e para garantir essa salvação até o final das nossas vidas. Aquele que anda com Deus, ele tem a certeza de ser amado por Deus, de ser filho de Deus. O aprisco é um lugar de paz para a ovelha em um mundo ameaçador e voraz. O cristão, ele, apesar das ameaças que ele vive aqui nessa sociedade, ele pode descansar, ele pode ir para a sua casa e ficar totalmente satisfeito, porque afinal de contas,
estando nessa vida ou na outra, nós estaremos eternamente com Deus. E isso é fato. O apóstolo Paulo dizia, né, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele não se importava se ele partisse para a eternidade ou se ele continuasse vivendo, porque tudo se resumia a Cristo Jesus, a um relacionamento que ele tem com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós acessamos a Cristo, quando nós entramos pela porta, nós temos essa segurança. Você que é cristão, ou se acha cristão, se você não tem essa segurança, você tem que rever a sua salvação. Você tem que olhar profundamente para si mesmo, o seu relacionamento com Deus, porque não é possível ser cristão sem um relacionamento diário, pessoal com Deus. Porque essa certeza se dá porque a gente anda com Deus. A certeza que nós temos da salvação, por que eu sei se eu morrer agora, eu vou para o céu, que eu não vou para o inferno? Porque eu estou com Deus hoje. Porque eu ando com Deus hoje. Porque o Espírito Santo de Deus habita no meu coração e é hoje. Então a segurança que eu tenho em Deus não é que quando eu morrer, Deus vai ver se eu fui um bom moço ou não. Se vai ter um santômetro, e nesse santômetro eu vou ver o grau de santidade que eu vou ter para merecer ir para o céu. Se vai ter uma balança pesando o que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal, e se por uma pena pender para o mal eu vou para o inferno. Não! A realidade é a seguinte: eu tenho certeza absoluta de que estarei eternamente com Deus, porque hoje eu já ando com Deus. Hoje eu já tenho comunhão com Deus. E é assim na sua vida também como cristão. Hoje você tem comunhão com o Senhor. Hoje você conversa com Ele. Hoje Deus já te deu direções. Hoje você já orou ao Senhor. Hoje você já pode estabelecer uma comunhão, mesmo que rápida. Você já pode estabelecer uma comunhão com Deus. Amém, queridos? Amém. E por fim, amados, as propostas de salvação são excludentes e os resultados diferentes. Os projetos são inversamente proporcionais. O ladrão ilude a ovelha com seu pseudo-cuidado, mas o seu objetivo é a total destruição da ovelha. Agora, a proposta de Jesus é uma vida além da vida, com significado e relevância no momento presente e uma segurança eterna. Então o que nós temos hoje de Deus, a proposta que nós temos de Jesus é vida. É vida e vida em abundância. Nós podemos ler o texto, João capítulo 10, que versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. Mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O que é vida em abundância? Agora eu vou ter uma vida próspera, regalada. Não, não é essa vida em abundância. A vida em abundância é uma vida com sentido, uma vida com propósito. Porque a questão do dinheiro na sua vida e na minha vida pode ser um problema ou pode ser uma solução. Aliás, o pastor Billy Graham disse: existem dois grandes problemas em relação ao dinheiro. Quando você tem dinheiro, esse é o problema, porque muitas vezes nós acabamos usando esse dinheiro de uma forma errada. E outro problema é quando nós não temos dinheiro. Esse também é um problema do homem. Mas o fato é que em relação ao dinheiro, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele vai olhar as nossas necessidades. Ele vai buscar se de fato esse dinheiro na nossa vida vai nos fazer bem ou mal. E muito do que acontece na nossa vida acontece justamente porque Deus sabe quais são os nossos limites. Deus muitas vezes sabe que se nós nascêssemos numa família abonada, talvez a gente nunca chegaria até Ele. Deus sabe aonde o calo aperta em nossas vidas. Então o principal nessa vida não é ter uma vida regalada, é ter uma vida com Deus, porque tendo uma vida com Deus, Ele vai nos dirigir. Ele vai nos dirigir por passos que nós poderemos trilhar. Ele vai nos equilibrar, e se for necessário no caminho dessa vida a gente não ter dinheiro durante um período, que assim seja, porque afinal de contas através disso Ele vai nos guiar.
para que a gente possa saber qual é a sua vontade para conosco. Existem ocasiões, da mesma forma como nós agimos com as crianças, Deus age conosco também. As crianças não podem ter tudo que pedem. Eu estava no consultório médico, junto com a minha esposa, essa semana, eu fui levá-la, e havia um rapaz, um menino, que tinha síndrome de Down. E ele, brincalhão, falante, tinha um aquário, ele apontava para os peixes. Esse menino devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí ele se aproximava das pessoas, brincava, o pessoal brincava com ele também. Aí ele se aproximou perto de um casal e a mãe estava com uma revista, essas revistas da Mônica, que ele tinha comprado para a filha dela, a filha estava do lado. Aí o menino chegou e pegou a revista. Pegou a revista e ficou lendo. Ficou ali lendo, né? Ficou vendo as figuras. Aí a mãe chegou, o pai desse garoto chegou e disse: devolve a revista. E a moça, vendo a dificuldade do menino, disse: não, fica com ela, pode ficar. Aí o pai dele: não, devolve a revista. Aí a mulher insistia: não, pode ficar com a revista. Naquela hora a gente entendeu a situação. Aquele senhor estava educando o filho. Não é que ele estava sendo mal para ele. E aquela moça, ao contrário, vendo a deficiência dele, queria alegrá-lo, né? Mas quem estava educando era o pai. O pai sabia que se ele começasse a pegar as coisas e aceitar tudo que dessem para ele, esse menino ia ter um desequilíbrio. A formação dele ia ser complicada, porque ele já tinha uma deficiência. Aí o pai fez com que o menino devolvesse a revista. O menino fez um bico assim, né? Não gostou, mas devolveu a revista. Irmãos, na nossa vida com Deus é assim também. A gente não pode ter tudo. A gente não pode ter muitas vezes aquilo que almeja, justamente porque aquilo que nós almejamos pode nos afastar da presença de Deus. Então o importante nessa vida não é uma promessa de que nós vamos ter tudo o que nós queremos, mas o importante na proposta de Jesus Cristo é que nós vamos ter uma vida relevante. Uma vida que é uma vida abundante. Uma vida que é uma vida com sentido na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. Quero concluir dizendo o seguinte: em uma época de tantos abusos, inclusive o pior deles, que é o abuso religioso, é importante discernir. É importante discernir. E é importante discernir as vozes. Quem nós estamos ouvindo? É a voz do nosso pastor, Jesus? Ou é a voz do ladrão? Ou é a voz do salteador? Ou é a voz do mercenário? Agora tem um aspecto que nós devemos entender. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Você sabe o que quer dizer isso? Que existem pessoas que buscam mercenário, que buscam ladrão, que buscam falso pastor, porque não querem ouvir a voz de Jesus. Nem todas as pessoas que são enganadas, elas estão sendo enganadas porque elas desejariam ouvir a voz de Deus, e a voz do ladrão é que está empanando, está sobressaindo, e elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Muitas das pessoas que estão atrás de pastores inescrupulosos e sabem que são pessoas do mesmo calibre, do mesmo caráter. O desejo dessas pessoas também é ter uma vida dupla, uma vida imoral. O desejo dessas pessoas também é apenas enriquecer. O desejo dessas pessoas também é apenas buscar satisfazer os seus desejos imediatos. Porque quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, quando nós ouvimos a voz de Cristo Jesus, e isso para todos, você sabe o que isso implica? É que nós precisamos morrer para nós mesmos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a principal coisa que nós precisamos entender é que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele nos atraiu para a cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a sua vida, mas também para que nós morrêssemos para nós. Então é muito importante nós entendermos isso, que as verdadeiras ovelhas de Cristo o ouvirão e desfrutarão de todo o seu cuidado. Pois fiquemos então atentos para a voz do Senhor.
Essa mensagem de Jesus Cristo é um alerta para todos nós que necessitamos discernir as vozes que nós estamos ouvindo. Fiquemos em pé, vamos louvar ao Senhor.